E aí pessoal, nesse vídeo, visto que nós já estudamos o rosto no ângulo semi-perfil, vamos complicar um pouquinho mais ainda, fazendo o rosto agora na visão que seria como a pessoa estivesse olhando para cima, no caso da visão de baixo para cima, que também é uma visão um pouquinho complicada, exige bastante estudo para você conseguir fazer ela sem referência, porque você perde também muitos pontos de referência que você tinha quando você estudava o ângulo frontal e perfil. Então, se você ainda não estudou bem o ângulo frontal, perfil, semi-perfil, estude primeiro esses ângulos para depois começar a trabalhar esse ângulo, no caso, a visão de baixo para cima, né? A visão como se fosse isso aqui, né? A pessoa está olhando para cima, você quer fazer um desenho que dê a entender que teu personagem, ou pintura, qualquer coisa que for fazer, né? A pessoa esteja olhando para cima. Então você perde muita referência, porque o nosso rosto é redondo, né? Quadrado no caso, né? Então vai exigir que você tenha uma boa noção de passar essa distorção que acontece quando a pessoa olha para cima. Como fazer isso então? Bem, agora a gente vai pegar a cruz de novo, vamos puxar a linha central aqui. Como o rosto vai estar olhando para cima, é lógico que a linha dos olhos vai subir. Só que vai fazer mais ou menos um arco. Então, se no ângulo frontal a gente tinha uma cruz nesse sentido aqui, ó, né? A cruz está assim. Quando a pessoa olha para cima, vai se formar um arco, digamos assim, porque o olho vai subir, o nariz vai subir, né? O rosto vai fazer isso aqui, plá, vai virar nesse sentido. E mais ou menos o eixo desse giro a gente pode usar como se fosse aqui essa área aqui da orelha praticamente. Então essa área aqui, por mais que a pessoa olhe para cima, ela não vai se mover, ela vai girar nesse eixo aqui, certo? Então a gente pode usar essa linha de referência aqui, mais ou menos a altura da orelha, para a gente saber como distorcer esse ângulo aqui. Então a gente vai jogar o olho, vai ficar nessa altura aqui. A linha original era aqui, na visão frontal. A gente vai fazer um arco aqui, nesse sentido. Só que antes disso, vamos pegar as medidas aqui do olho, né? Agora, diferente do semi-perfil, em vez de fazer as medidas horizontais, a gente vai usar como referência as medidas... a gente vai usar como referência as medidas horizontais ao invés de fazer as verticais. Então o olho vai ficar aqui, como se fosse os quadradinhos lá, né? Só que eu vou fazer só a marcação principal, não vou desenhar os quadros em si. E mais um olho aqui, meio olho pra cá, e aqui fazer a largura da orelha e assim por diante. Aquele eixo que eu mostrei, ele vai estar mais ou menos como se fosse na altura do nariz. Então se a gente pegar, achar a altura que seria o nariz originalmente, seria mais ou menos aqui, nessa área aqui. A lateral do rosto vai ser isso aqui. Então a gente vai distorcer isso lá pra cima. É bom você imaginar dessa forma, com esses arcos aqui, porque quando você for fazer o esboço do rosto utilizando a oval, você vai puxar a cruz e já vai fazer isso aqui, ó. Pra já dar a entender que teu bonequinho tá olhando pra cima. Aí você vai puxar as medidas aqui do nariz e tal, né? Vai ficar mais fácil. Aqui, como a gente está estudando, eu comecei pela cruz novamente para
para vocês entenderem de onde que saem as alterações aqui. Então é basicamente isso aqui que vai acontecer. Só que como a gente tem uma alteração em sentido vertical, no caso, sobe, né? Não temos alterações no sentido horizontal, então a gente pode simplesmente transferir essas medidas aqui lá para aquela linha que subiu, porque o olho vai continuar respeitando as mesmas demarcações aqui. Então a gente vai desenhar o olho nessa linha. O interessante de fazer o arco é que, como a gente vê no ângulo de perfil, existe uma diferença da parte aqui do olho aqui para essa daqui. Então a gente vai ter que passar essas diferenças aqui. Do mesmo jeito que a gente passou no semi-perfil, a gente vai ter que passar nesse ângulo aqui. Então essa parte do olho tem que ficar mais para baixo do que essa aqui. Que o arco já mais ou menos dá essa ideia. E como a gente tem aqui, aquela parte do nariz vai ficar também com diferença aqui por causa do ângulo Z. No semi-perfil a gente tem uma confusão do ângulo Z com o X. Nessa visão aqui, a gente tem uma confusão do ângulo Y com o ângulo Z, no caso, ao invés do X, porque o X está bem diferente, né? O ângulo, na verdade, o ângulo Y vai estar vindo abrindo nesse sentido aqui, né? E o ângulo Z vai estar vindo nesse sentido aqui. Só que quando a gente fecha as linhas no meio, ela vai ficar na vertical da mesma forma. Então, tendo feito isso aqui, a base do olho já é um bom começo. Só que agora a gente vai perder a referência da distância que tinha entre o nariz e os olhos, por causa que, como ele virou, essa distância aqui vai encurtar, né? Ele vai ficar menor nesse sentido aqui. Então a gente vai ter que, se a distância aqui era de 1,5 quadro, né, da linha do olho, aqui vai ter que ser com certeza menor. Puxando o arco, já calculando isso, já vai dar uma ajuda também. Se o olho está aqui, não vai poder ter no máximo um olho aqui. Seguindo a mesma regra do perfil, quanto mais a pessoa estiver olhando para cima, quanto mais ela virar o rosto nesse sentido, menor vai ficar a distância entre o nariz e o olho. Quanto menos tiver, mais próximo do original do perfil vai ficar. Nunca pode ser... não vai poder passar disso aqui, né? No ângulo frontal. Mas quando ele for olhando para cima, sempre vai ter que diminuir essa distância. Então vamos jogar ela mais ou menos aqui. Isso aqui também, quando você está treinando para fazer esse ângulo sem referência, você vai estudar referências, mas vai tentar fazer sem elas depois, né? Para você não ficar na dependência dessas referências. Então também você tem que ir calibrando isso. Vai fazendo testes, né? Já para você pegar essa manha. Bom, se o ângulo está nesse, o rosto está olhando para cima até esse ponto, o nariz vai ficar mais ou menos essa distância do olho. Se ele estivesse olhando menos, ficaria assim. Então é uma questão também que não tem como regrar isso aqui como a gente tinha nos ângulos frontal e perfil. A distância aqui da boca e do nariz também vai ficar mais próximo, né? A gente vai ter que passar essas referências aqui. Tudo que tinha ângulo Z nesse sentido aqui, elas vão ser repassadas também nessa parte aqui. Então se a boca vai ficar aqui, o queixo vai ficar mais ou menos aqui. Só apagar aqui para essa linha não ficar confundindo a gente agora. Para facilitar para fazer o queixo, a gente pode ver mais ou menos onde vai ficar o queixo e fazer uma bolinha aqui, ó.
ajuda um pouquinho na hora de finalizar os detalhes. Então a partir daqui já dá pra gente começar a fazer os detalhes lá, né? Fazendo o olho. Agora o olho vai ficar em arco para cima, né? O nariz vai ter que respeitar essa medida aqui agora, a lateral, mas vai vir também no sentido do ângulo Z, né? Ele está vindo para frente aqui em ângulo Z, saindo da linha do ângulo Y lá. Então vai começar a aparecer bem as narinas aqui. Certo? Os detalhes do olho aqui. A sobrancelha vai ficar um pouquinho mais longe do olho. A boca, principalmente o lábio superior, vai ficar bem próximo do nariz por causa disso aqui, ó. A gente vê que o deslocamento da... Essa aqui é a linha Y que a gente tem aqui, né? Ela sai em ângulo Z aqui. Então quando você vê de baixo para cima, essa parte vai se aproximar das linhas das narinas aqui, né? Então a gente vai ter que repassar essa proximidade aqui. A boca aqui, a gente vai ver mais o lábio superior do que o lábio inferior. A largura da boca vai bater com essa medida de 1/3 dos olhos aqui, como a gente tinha na visão frontal. Aqui. Só que o lábio inferior vai aparecer bem menos, o lábio superior vai aparecer mais. Não vou contornar porque eu estou usando um exemplo masculino aqui, vai ficar muito afeminado, né? A distância entre a boca e o meio do queixo aqui, que é isso aqui, esse espaço, e o início do queixo até a base. Então a gente vai usar essa bolinha aqui, só para fazer uma marquinha aqui e uma marquinha aqui. Tranquilo? Então chegamos até aqui. A gente vai ter que começar a trabalhar agora no contorno lateral do rosto. A base que a gente tinha da altura da orelha é mais ou menos isso aqui. Então ela vai ficar nessa base, porque como girou, né, nesse eixo aqui, é só a gente imaginar isso aqui, ó. Então, se fosse puxar uma linha reta aqui, a orelha vai ficar mais ou menos na altura do queixo ali. Então vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Também a gente vai ter que virar a orelha junto, né? Vai dar uma diferençazinha no jeito de desenhar ela por causa do ângulo que a gente tá vendo ela. A distância aqui da dobra da mandíbula aqui também vai ficar mais próximo da orelha, porque como eu mostrei aqui no exemplo, virando aqui a gente vai ficar quase junto. Beleza? Então aqui a gente não vai jogar contorno, porque o contorno aqui, jogando ele em traço, fica horrível, fica muito estranho. Então a gente vai passar a ideia desse volume aqui quando for fazer o sombreamento daí. Que isso é tema para outros vídeos. O pescoço, saindo aqui, vai vir em direção aqui, ó, o gogó do rapaz aqui. E é isso aí. A testa vai ficar bem menor, né? Porque como a cabeça virou aqui, a gente não pode fazer uma testa muito grande. Então a gente vai ter que imaginar que vai ficar mais ou menos isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui sem referência fotográfica, né? Só levando em conta as medidas. Então, você fazer o teste
e depois observar na fotografia vai ajudar você a calibrar detalhes como essas áreas aqui, por exemplo. Se está muito largo, muito estreito, se a testa está muito chata, o cabelo vai aparecer bem menos as raízes aqui, né? Também. Então o fato de você estar tentando desenhar sem referência não quer dizer que é proibido você observar uma referência fotográfica para se orientar, porque você está desenhando alguma coisa que já existe, então as proporções que você tem que usar tem que ser iguais às do modelo real. Então, até você estar conseguindo fazer sem referência, você tem que usar as referências, né? Certo? Mas o princípio é mais ou menos isso aqui. A distorção que vai acontecer é essa aqui. A gente vai ter uma diminuição de distâncias aqui no sentido vertical. A gente vai aproximar tudo, olho, nariz e boca. Só que as medidas horizontais vão continuar as mesmas, né? A largura dos olhos, a largura do nariz, a largura da boca. Isso a gente não vai sofrer alteração nenhuma. Então um ângulo que merece bastante respeito, digamos assim, precisa ser estudado com muita calma, muita observação, porque é um ângulo que pode derrubar muitas vezes a gente aí na hora de que a gente precise desenhar um ângulo desse, principalmente para quem às vezes quer, como eu já comentei, fazer história em quadrinho. Você precisa trabalhar muitos ângulos aí. Por isso que eu disse que é uma das áreas que exige mais técnica para você desenhar, é a área de história em quadrinhos, né? Então esse ângulo aqui vai ajudar muito para você ter uma variação de não fazer sempre as mesmas cenas, né? E para quem gosta de estudar anatomia também, é um ângulo bem interessante, um desafio bem interessante. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Não é tão complicado quanto parece, mas tem que ser estudado com cuidado. Então até o próximo vídeo, bom estudo para você e se divirta.